Você já se perguntou por que os astros nos guiam até hoje na humanidade? Eu sou a Astroliz e hoje eu vou lhe explicar o que é astrologia e por que ela funciona. Já fica no canal, já curte esse vídeo, já se inscreve e já ativa o sininho. Astrologia, como o próprio nome diz, é o estudo dos astros. Com as movimentações da Terra, a gente correlaciona o que está em cima com o que está embaixo. É um conjunto de estudo, conhecimento, observações e aplicações na prática, desenvolvida pelo ser humano em diversos lugares do mundo. É algo que cada povo tem o seu. Primeiros astros que o ser humano identificou, isso a gente tem em várias pinturas rupestres e de civilizações muito antigas, é o Sol e a Lua. Então, o Sol e a Lua sempre representou muita coisa para o ser humano, desde sempre que ele vem acompanhando esses luminares, que na astrologia a gente chama tudo de planeta. Mas Sol e Lua não é planeta, né? Sol é uma estrela e Lua é um satélite que acompanha a Terra. Eles são os luminares, os primeiros, os que vieram antes. E esses luminares, esse Sol e essa Lua, marca esse tempo, marca o dia, marca a noite. A Lua traz as suas fases interferem magneticamente nas águas da Terra, nas movimentações da Terra. Então, a Terra inteira sente quando a Lua está cheia. Nós somos 70% de água, então a Lua mexe com nossas emoções. Mexe com a gente, mexe com aquilo que a gente não está conseguindo enxergar, mas a gente consegue sentir, porque a Lua representa a nossa necessidade básica. E o Sol, ele representa a nossa energia vital. Então, quando o Sol aparece, uma nova oportunidade, uma nova energia, uma nova força, depois do descanso da noite, né, para a maioria das pessoas. A astrologia utiliza os símbolos, o que é que aquela lua traz para a nossa terra, para as nossas águas, para os nossos peixes, para a nossa agricultura. A astrologia também é política. A astrologia é válido desde muito tempo. Reis, rainhas, faraós, sempre utilizou a astrologia como guia. Quem nos guiava antigamente eram as estrelas. O povo em diferentes lugares fazia a leitura do Sol com a Lua de acordo com a sua cosmovisão, com a sua localidade, com o seu povo, aquilo que traz de cultura, de raízes. Afinal, a astrologia é para nos guiar. Então é muito importante a gente saber que é lua nova, que é lua crescente. Não é só para quando a gente for lançar algo novo, não. É para pesca, é para agricultura, é para meteorologia. São informações de importância física também para o ser humano. E a astrologia faz essa relação, mas amplia também para uma cosmovisão psicoemocional, psicossocial. A astrologia também faz parte da política, também faz parte da cidadania, também faz parte do dia a dia da humanidade, das pessoas, sempre fez. Isso de dizer que a astrologia não existe ou que a astrologia é um conhecimento que não é válido, quando a gente vai conhecer mesmo a história da astrologia, que um dia eu faço um vídeo mais completo falando detalhadamente sobre a história da astrologia, sobre como essa astrologia chegou no Ocidente, chega no Brasil, se desenvolve até os dias de hoje. Cada povo tem a sua astrologia. Como é que essa astrologia chega aqui, de onde ela vem, de onde ela bebe, e quais são as raízes, quais são as origens, porque que a gente seguia pelos astros, isso é uma coisa que desde sempre aconteceu. Agora, a partir do momento que a gente começa a utilizar o zodíaco, quando a gente começa a ver os trópicos, a rotação da Terra em torno de si mesmo, que a gente começa a entender o que é o zodíaco, e toda a história de cada signo, de cada constelação, de cada planeta. Começa com Sol e Lua. Depois o ser humano começou a observar que se tinham pontos fixos no céu
E depois que tinham pontos que se movimentavam, tinham tempos que aquele ponto estava ali, tinha tempos que aquele ponto não estava. E com o tempo foi se entendendo que isso eram os planetas. Aí começou a haver constelações, então cada povo vê a sua constelação. Só que houve muito apagamento, né? Não é que a astrologia adivinha, a astrologia utiliza símbolos, arquétipos. Esses símbolos são representados pelos signos. E como é que vem essa figura dos signos? As constelações trazem referências de tempos da natureza decodificados pelo ser humano aqui na Terra. O que é Áries, por exemplo? Áries é o tempo de início. Todo início você está utilizando a energia ariana, o código ariano, a referência ariana. É uma lua em Áries, é dia de agir, de ação, de exercício, de mexer, de iniciar. Se é uma lua minguante em Áries, está minguando, então o que é que a gente precisa iniciar para limpar, que a gente não está conseguindo? Chegou a hora. Uma lua em Virgem, quem é Virgem? Um signo do final de uma estação, um signo de terra. E o que é que isso representa? A combinação de Virgem, um signo, um símbolo, uma energia muito necessária aqui no planeta Terra, uma energia de organização, de metodologia, de análise. Então você entende que os signos, eles são símbolos que o ser humano observou, que existia aqui na Terra, mas que veio uma referência de uma constelação que também foi observação do ser humano. A astrologia, ela existe, é do ser humano para o ser humano. Se o ser humano morre, qual é o outro animal que vai utilizar a astrologia dessa forma que a gente utiliza? O ser humano conseguiu observar a astrologia e se localizar nesse espaço-tempo, porque a astrologia é uma grande geografia estrelar. A gente se localiza no espaço, no tempo e ainda traz as questões sociais, as questões geracionais. Então, por exemplo, Plutão acabou de entrar em Aquário. Se você ainda não viu o vídeo da temporada escorpiana, procura lá, dia 19. Dia 19 do 11, Plutão entrou no signo de Aquário e vai ficar aí por 20 anos. Porque Plutão é um planeta geracional, ele representa uma geração. Quando a gente estuda Plutão, trânsitos de Plutão, por onde Plutão estava andando, a gente está estudando gerações, tempos. Quais eram os anos? O que se passava nessa época? Tudo isso são formas, são figuras, são símbolos que fazem com que a gente consiga entender o passado, trazer para o presente e pensar no futuro, observar o futuro, prever. Não é uma previsão porque eu estou com uma visão da minha cabeça. Não, eu estou utilizando o símbolo astrológico que vai chegar porque a órbita está acontecendo no momento. O planeta está em órbita, as coisas estão em órbitas. E de vez em quando algo aleatório vem e aparece. A órbita, ela rege a Terra, ela rege o planeta, ela rege o nosso campo. A gente fala que é uma regência cósmica. Todo ano o Sol passa 360 graus, passa por cada signo, e a Lua está aqui também rodando. Na astrologia, a gente coloca nós como centro. A astrologia, ela traz a gente como centro, a gente como referência. Por isso que é tão importante saber a hora que você nasceu, o dia, o local e a data. Quanto mais informação você tem, mais você consegue se entender, se compreender nesse conhecimento. Não se frustre se você não tem sua hora, mas quanto mais perto, quanto mais próximo, mais a gente consegue ter características mais próximas de você. A gente não pode se prender a apenas um conceito. A astrologia é essa correlação entre céu e terra. Por isso é tão importante conhecer essa variedade que é a astrologia. Não se prender só a estereótipos, entender o que é a fundo aquele signo, aquele planeta, porque aí você consegue aplicar bem melhor a astrologia na sua vida, trazendo essa guiança, essa inspiração
para você, porque a astrologia é uma grande inspiração, estuda muito os ciclos naturais da vida, então a gente acaba se inspirando naquele signo, naquele símbolo. São tantos símbolos que a gente aprende, são tantos signos, planetas, asteroides, e a humanidade, cada vez que conhece algo novo, a astrologia também vai para esse lugar, porque é algo que acompanha o ser humano. É algo que está ali pra gente. Então, se você não quer utilizar, você vai lá e não utiliza. Mas se você for inteligente, você vai lá e utiliza. Porque foi o que guiou pessoas, seres humanos, quando não tinha nada disso. Nenhuma dessa tecnologia. Então, se tudo acabar, se acaba o GPS, se acaba os mapas todos do mundo, a gente começa a se guiar pelas estrelas novamente. Por exemplo, os 3 reis magos eram astrólogos, eles estavam se guiando pela estrela que estava vendo lá no céu. E como é que a astrologia nos ajuda no dia a dia? Ela traz aquela informação cósmica, ela traz aquele código cósmico que não é que está emanando uma energia para mim, não. Aquilo ali demarca um tempo, aquilo ali demarca a história que já aconteceu, já se passou por esse ciclo. E como é que a gente lidou com isso quando a gente passou por esse ciclo? Quando a humanidade já passou por isso, quando o meu corpo já passou por isso. Porque é importante a gente entender e compreender. A gente está sempre passando pelos 12 signos. A gente tem vários ciclos acontecendo ao mesmo tempo. É ciclo de Mercúrio, é ciclo de Vênus. Cada planeta representa uma consciência dentro de nós. Cada planeta vai reverberar dentro de nós algo. Que algo é esse? É um símbolo que existe na humanidade. Seja esse símbolo pessoal, social ou geracional. Transpessoal, algo que transcende o pessoal, algo que é social, algo que é maior que nós. Então, os planetas também são divididos em categorias, depois eu venho explicar toda essa história para vocês e aí vocês vão comentar o que vocês querem ver nesse canal e vai compartilhar com quem gosta de astrologia. E até mesmo com aquele colega que diz, isso não existe não. Sem ao menos conhecer a história que está por trás de toda essa subjugação do conhecimento astrológico, que é mãe de muitos outros conhecimentos, inclusive. E esse canal é para isso, é para você aprender, é para você trazer a astrologia para o seu dia a dia, para você usar e você ver como sua vida vai fluir. Você gosta de astrologia? Me siga nas demais redes sociais. Vou deixar aqui meu Instagram, @seumapacomigo. Astroliz, pode procurar. E fiquem ligados nos trânsitos astrológicos e em tudo que a astrologia pode nos trazer. Se quiser agendar o seu atendimento comigo, só entrar em contato pelo link abaixo. Beijo, espero que tenham gostado. Gratidão! Curte, comenta, compartilha. Ai, é um calor danado.